Segunda parte da aula 7, material direto, vamos falar sobre alguns impostos, principais impostos pagos por empresas do Brasil. A gente não vai dar detalhamento sobre isso, porque você sabe que os impostos do Brasil, cada um é uma dissertação de mestrado e doutorado. A gente vai só aqui apresentar os principais impostos. Por exemplo, os federais, imposto de renda de pessoa jurídica, imposto sobre produto industrializado. Aí nós comentamos que produto industrializado é todo aquele produto que passa por uma transformação química, física, né, ou acondicionamento. Então, por exemplo, se você tem um mamão, você vende, ele não é industrializado, mas se você corta o mamão, você coloca dentro de um plástico, você acondiciona, ele se torna um produto industrializado. Então, produtos industrializados é um imposto federal, é cobrado um imposto chamado Imposto sobre Produto Industrializado, ok? Aí você tem aqui contribuição para Programa de Integração Social, PIS, aquele pessoal que recebe 2 salários aí, a cada ano recebe um salário, né? A contribuição social sobre o faturamento das empresas, o COFINS, e o imposto sobre importações. Esses são os tributos federais. Nós temos também outros tributos, que são os estaduais, que o mais importante é o imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços, que é o ICMS, que é uma verdadeira um mar aí de, de tributação, de conhecimento, né, de legislação. A legislação é bastante extensa. Nós temos o tributo municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, de qualquer natureza, é chamado ISSQN. E nós temos as contribuições previdenciárias, o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. A Seguridade Social não é apenas para a Previdência Privada, a Seguridade Social é para a Previdência Privada, é para acidentes, é para a saúde também. Então, a Seguridade Social, ela engloba tudo isso. Aí nós também falamos sobre recuperação de conteúdo, a matéria que a gente deveria ter dado e pelos acontecimentos a gente não conseguiu contemplá-la. Então aqui primeiro nós vamos falar sobre o custo do produto vendido. Quando você vai fazer um cálculo, você precisa, se você for indústria, você precisa saber do custo do produto vendido, tem a ver com todo esse gasto que é feito na produção. Ok? Aí ele fala aqui, quais os itens que integram o custo do produto vendido? Matéria-prima para a produção do item, mão de obra da linha de produção, energia elétrica, depreciação do maquinário, manutenção destas máquinas, embalagem dos produtos. Então, tudo que envolve o aspecto do processo de produção integra o custo do produto vendido. Aí você tem aqui uma fórmula, né? O CPV é igual ao estoque inicial, né? Aqui os insumos que são utilizados nos produtos comercializados, né? Você tem a mão de obra aí, mão de obra direta, e você tem os gastos gerais de fabricação. Então, tudo isso aqui são gastos que ocorrem no momento da fabricação, menos o estoque final. Então, você tem aqui estoque inicial, mais insumos, mão de obra direta e gastos gerais de fabricação, menos estoque final, você calcula o CPV, ok? Esse cálculo é muito importante para que você tenha uma proximidade do seu lucro final. Por outro lado, você tem aqui um exercício que eu coloquei lá no AVA e também agora mandei para vocês, né, lá no Zap. Você tem aqui, ó, a empresa Transforme Aço teve um faturamento nesse mês de R$300 mil. A contabilidade passou os seguintes dados: 150 mil de estoque inicial, 50 mil de insumos, 10 mil de mão de obra, 30 mil de gastos gerais de fabricação e estoque final de 10 mil. Calcule o CPV. Então você usa a fórmula direta, você calcula aqui e você tem um CPV de R$230 mil. Quando a gente tiver aula de DRE, você vai saber aonde a gente vai colocar esse valor aí, ok?
Nós temos aqui o custo da mercadoria vendida. Né? O custo da mercadoria vendida representa, já é para o comércio. Né? O CPV é para a indústria, o custo da mercadoria vendida é para o comércio. No comércio não há fabricação. O comércio ele compra mercadoria e ele intermedia, através de uma venda, essa mercadoria com o consumidor final. Por isso que o CMV, o custo de mercadoria vendida, ele é mais fácil de ser calculado, ele dá menos trabalho, porque você pega o estoque inicial do mês, você pega o estoque inicial, mais as compras que você fez no mês, menos o estoque final. Repetindo, custo da mercadoria vendida, CMV, que se relaciona ao comércio, você calcula através do estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Você tem aqui a loja de Colchão dos Pesadelos, tinha um estoque inicial de 50 produtos do início do mês, a um custo de estoque total de 50 mil. Ao longo do mês, o proprietário da loja comprou outros colchões, 20 colchões por 20 mil, e no final do mês restaram 10 unidades avaliadas em 10 mil. Aí você tem aqui 50 mil mais 20 mil menos 10 mil, 60 mil. Então, você vê que o custo da mercadoria vendida ele tem um cálculo mais fácil do que o custo do produto vendido. E por último, você tem o custo do serviço prestado, que é o cálculo que mostra quanto foi o custo de um serviço. Aí você tem aqui. Aí ele fala aqui de uma coisa interessante. Comparando os custos dos serviços prestados ano a ano, é possível acompanhar o crescimento ou diminuição desses gastos. Assim, é possível verificar em qual setor mais ocorreram alterações e, se for o caso, traçar estratégias para reduzir gastos sem perder produtividade. Isso sem falar nos ajustes que precisam ser feitos no valor dos honorários acerca do serviço prestado. Olha, o serviço, geralmente o serviço, na sua maioria, ele não tem muito gastos, muito investimento como a indústria e o comércio. E o retorno, quando você tem um público, quando você tem uma clientela já fidelizada, o retorno ele vem de forma periódica. Mas você tem muita gente que não sabe o seu lucro. E para calcular o seu lucro, ela precisa calcular o custo. Um dos itens que ela precisa calcular é o custo do serviço prestado. Aí você tem aqui, ó, como calcular o custo do serviço prestado. Aí você tem saldo inicial do serviço em andamento. Como é que eu vou calcular um serviço em andamento? Olha, vamos imaginar que você fechou um serviço para o cliente em 2 meses. Esse serviço, ele custa 50 mil reais. No primeiro mês, você só fez 30 mil reais das horas, né? Relacionados às horas e ao serviço. Sobrou 20 mil reais. Esses 20 mil reais, eles vão ser justamente o valor que você vai colocar no próximo mês. É o saldo inicial do serviço de andamento, quer dizer, o serviço que já foi fechado, já foi determinado carga horária, já foi determinado o valor do serviço e que você ainda não terminou. Aí você tem a mão de obra direta aplicada aos serviços, você tem os gastos diretos, que é todo o material usado do serviço, você tem os gastos indiretos, que aí você tem escritório, você tem internet, você tem uma série de coisas que não vão ser direcionadas ao serviço, elas estão dando apoio, né? Esses gastos que dão apoio ao serviço, eles são chamados de gastos indiretos, e no final você tem o saldo final do serviço em andamento. Aí, como é que você calcula aqui? Aí ele coloca aqui, a transportadora está chegando lente e teve os seguintes gastos em fevereiro. Saldo inicial de 10 mil, mão de obra de 25 mil, gasto direto de 8 mil, gasto indireto de 5 mil e saldo final do serviço em andamento de 30 mil. No final, você aplica a fórmula, aí você tem o custo do serviço prestado de 18 mil. Né? Essa foi a aula que nós tivemos na semana passada e aqui temos a nossa revisão. Grande abraço.